Fala galera, bom, chegamos então ao 9º dos 10 episódios de American Horror Story Apocalipse. Essa temporada que pra mim tá sendo muito boa aqui de um lado e muito preocupante do outro lado. Eu acho que tá todo mundo um pouco preocupado aí com o final de Apocalipse, que a gente tava com essa expectativa muito grande. Foi o primeiro crossover, assim, oficial de American Horror Story, né, que teve a proposta inicial de ser um crossover, e a gente acabou até acompanhando o fim do mundo, mas de uma perspectiva ali um pouco diferente, né. Algumas pessoas estão chamando de American Horror Story Flashback, American Horror Story Infância do Michael, American Horror Story não tem de porra nenhuma, mas ao mesmo tempo não vamos perder as esperanças, porque ainda temos o 10º episódio, que como eu falei pra vocês, pode ter 18 horas de duração e explicar tudo, ou pode dar um final realmente surpreendente que vá por caminhos que a gente não tá esperando. Mas antes de começar o vídeo, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos e deixarem seu like aqui no vídeo pra vocês não esquecerem que vocês sempre esquecem de dar like nesse negócio, então dá like aqui embaixo. Não esquece também de divulgar o canal pra quem ainda não conhece e é fã da série. Tenho certeza que todo mundo que gosta da série vai gostar de acompanhar as reviews, acompanhar nossas redes sociais também. Eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição. Bom, como a gente tinha visto aí na promo do último episódio, a gente continua em flashbacks. Uma das cenas da promo que já foi explicada ali logo no começo do episódio é aquela cena que tem um braço ali apontando uma arma na cabeça do Jeff, que eu falei até que parecia um braço meio feminino, podia ser a Venable tentando tomar o poder, mas na verdade era só um braço mecânico de algum projeto ali deles que eles estavam desenvolvendo. E a gente também acompanha o Jeff muito puto e convicto de duas coisas. A primeira coisa que ele tá muito puto e convicto é de que o mundo precisa acabar, porque nós somos uma raça totalmente burra e nós falhamos como espécie, então o mundo precisa aí ter um reset, precisa acabar e começar de novo, e que, né, o Michael seria uma ótima ferramenta pra isso. Mas aí a segunda coisa que está deixando ele muito puto é que o Michael é totalmente despreparado e totalmente sem instrução ali pra fazer o tal do fim do mundo, mesmo que ele seja, em teoria, a pessoa que tá destinada a fazer isso. Uma coisa que eu quero falar com vocês é que eu até comentei no último vídeo a questão do Michael tá muito despreparado e muito desesperado, mas na realidade a gente esquece um pouco disso porque a gente fica acompanhando ali o Michael na forma adulta dele, mas a gente tem que lembrar que o Michael é uma criança, ele em teoria tem por volta ali dos 8, 9 anos de idade, então é muito complicado para uma criança dessa idade. Apesar dele ter crescido fisicamente, ele tem uma responsabilidade bizarra nas costas que foi entregue assim pra ele de uma hora pra outra. Não foi nada que ele foi criado pra fazer, ele não foi instruído pra fazer, não teve um manual de instruções, como ele mesmo fala, pra ele ser o anticristo. Então pra ele é uma situação, além de muito difícil de administrar, porque é muita coisa, ele é muito imaturo e muito despreparado. Então assim, ele é uma criança, né, que tá tendo ali que administrar o fim do mundo e ser a pessoa que vai causar o fim do mundo. Esse episódio, inclusive, exemplificou bem o desespero do Michael, quando ele chega até a admitir que ele tá assistindo aos filmes da franquia A Profecia, que pra quem nunca viu, conta a história da vinda do anticristo pra Terra, pra tentar entender o que ele tem que fazer. Então o cara tá até assistindo o filme pra poder saber como é que ele administra aquela porra que ele não faz ideia. Voltando ali pro Coven, a gente vê a Mallory falhar pela primeira vez quando ela tenta trazer aquele pássaro de volta à vida e não consegue. Mas apesar de dar a impressão ali de que os poderes dela estão falhando, a Cordelia tranquiliza ela e todo mundo dizendo que na verdade ela só tá muito cansada e que ela tá exausta, enfim. Bom, logo depois que a Cordelia tranquiliza ali a Mallory em relação ao passarinho, a gente também vê ela explicando que ela colocou um feitiço na casa pra que ninguém pudesse entrar, além das bruxas. E aí nesse momento que ela tá falando isso, a Dinah tá lá fora, fazendo negócios ali com o Michael e vendendo seus serviços pra Michael, consegue quebrar o feitiço da casa, entra na casa e rola um puta massacre ali dentro. A gente vê que a Dinah, na verdade, vende aquele serviço em troca do programa dela de TV, que quando a gente acompanha lá no Outpost no momento atual, a gente vê que o programa realmente deu certo e que ela realmente fez muito sucesso. O Michael, então, entra no Coven junto com a Midge, que a gente sabe que é um robô. Ali, naquele momento, inclusive, eu acho que foi o momento mais robô da Midge, porque, apesar dela ser um robô, ela é muito humana a temporada toda, e a gente percebe ali que até ela tira um braço, assim, tem uma metralhadora, enfim, uma coisa bem viajadona, mas inclusive como a Rafa falou no review que ela fez lá pro site, eu vou deixar o link do review dela aqui embaixo, tá muito bom. Deu um ar até meio imaturo aquele negócio dela tirar ali o braço e ter uma arma, mas a gente tem que lembrar que quem fez ela foi o Jeff e o Mutt, que são pessoas bem maturas, então era de se esperar que eles instalassem alguns sistemas desse tipo na Midge. Mas eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa cena do massacre, também baseado no que a Rafa falou lá no review, que eu gostei muito desse ponto, eu não tinha pensado nisso, e eu vou trazer aqui pra vocês. O que acontece? A gente teve ali um massacre no Coven, mataram várias bruxas, como também foi feito na temporada Coven, lá na terceira temporada, que a gente teve o massacre do clã das bruxas voodoo. É uma cena relativamente parecida do ponto de vista que entra uma pessoa e mata as bruxas que estão lá dentro. Só que o que acontece? Em Coven, essa cena teve um contexto muito mais interessante, porque além de ter metaforizado e levantado toda aquela questão racial do embate de brancos com negros, que inclusive o cara que mata
todas as bruxas negras é um cara branco, e a gente teve essa pauta muito forte na temporada, então foi uma cena que teve uma importância no roteiro da série, mas que também trouxe uma discussão muito grande sobre pautas reais, que a série também estava abordando. Então foi uma cena que teve um impacto social muito maneiro e que, além de tudo, teve uma trilha sonora muito envolvente, foi uma cena muito mais detalhada, uma cena muito mais emotiva, e que fez todas aquelas mortes que aconteceram naquela cena terem uma importância e um impacto muito maior. Se assistir a cena do massacre das bruxas voodoo em Coven, tinham várias e várias bruxas ali que a gente nem tinha visto muito na temporada, que eram basicamente faziam figuração, e que todas as mortes delas te impactam de alguma forma, porque foi uma cena muito emocionante, uma cena que teve um peso muito grande. E esse massacre do Michael ali no Coven, como a Rafaela falou e eu concordo muito, teve um impacto muito pequeno. Apesar de ter matado a Queen, a Zoe e a Bubbles, que eram personagens dessa temporada, inclusive a Zoe e a Queen de outras temporadas, mesmo assim eu não senti um impacto muito grande na morte delas. Não foi uma coisa que eu acho que chocou tanto quanto deveria chocar. E é uma cena que também podia ter puxado aí pra esse lado cultural, uma vez que a gente já teve nessa temporada esse embate de homens e mulheres, com caras ali sendo muito orgulhosos e não aceitando que eles nunca tiveram um Supremo e só as bruxas tiveram uma Suprema. Então a gente já teve essa demonstração ali da fragilidade masculina de, simplesmente por nunca ter estado no poder no mundo bruxo, criar vários tipos de boicote no mundo que em teoria tá equilibrado, que em teoria tá tudo certo. Então a gente teve ali uma cena que podia ter sido usada pra muita coisa, podia ter sido usada pra não só levantar debate, mas pra como continuar debates que essa temporada já levantou. E talvez fazer uma coisa muito mais emocionante, que acabou sendo muito desperdiçada ali numa cena rápida, que não deu impacto nenhum, que sinceramente pra mim passou batido, mas que podia ter se tornado uma das melhores cenas aí de American Horror Story. Uma outra coisa importante desse episódio é que a gente descobre que o Jeff e o Mutt conseguem controlar a Mid. Não quer dizer que eles controlem ela 24 horas por dia. Eu, particularmente, acho que isso é impossível, porque tem vários momentos em que eles não estão ali no controle da Mid, que eu acho que ela está interagindo com o Michael. Mas, ao mesmo tempo, eles conseguem controlar ela e ver o que ela vê, porque ela tem uma câmera nos olhos. Então a gente também vê que eles conseguem interagir e interferir diretamente nas atitudes do Michael, porque ele confia muito na Mid, e que, na verdade, quem dá essas sugestões pra ele, quem vai manipulando ele ali com os discursos, são eles dois através da mídia. Então acaba que o Jeff Mutt tem uma importância muito maior ali na execução do fim do mundo do que a gente estava pensando. Chegamos também na explicação da cooperativa, o que é a cooperativa, que a gente estava nessa dúvida desde o primeiro episódio. O que é explicado pra gente é que a cooperativa nada mais é do que um codinome dos Illuminati. Pra quem não sabe o que são os Illuminati, eu não vou explicar toda a questão conspiratória ao redor dos Illuminati, que eu vou ficar aqui 2 horas falando. Mas basicamente, muito por alto falando, os Illuminati seriam pessoas de muito poder, de muita influência no mundo, tanto midiática, quanto política, quanto militar. O grupo responsável por administrar nos bastidores ali de tudo os grandes acontecimentos da Terra. Ou seja, eles acreditam que tudo que acontece de grande impacto no mundo, seja em qualquer uma dessas áreas que eu já citei, seria por comando ali dos Illuminati, sem que ninguém soubesse, porque eles são pessoas com muito poder. Inclusive, eles citam ali que o Putin, o Bill Clinton e um Kim que não é o Kim Jong-un, é um outro Kim da Coreia do Norte, seriam parte dos Illuminati, e que todos os Illuminati só teriam chegado onde eles chegaram porque eles venderam a alma deles pro demônio, o que faria com que eles ficassem sendo, né, escravos, mas funcionários do demônio, e consequentemente funcionários do Michael, porque, né, mesma família, mesmo tudo, ele é herdeiro ali da porra toda, e é quem, em teoria, vai comandar o apocalipse. Então eles acabam sendo meio que funcionários do Michael também, e ele acaba do nada ganhando ali de bandeja um puto exército. Uma coisa que o Mutt cita nessa cena é um projeto chamado Dead Hand, que era um projeto da União Soviética, que eu também vou dar explicada pra vocês aqui mais ou menos por alto no que é, mas se quiserem saber mais a fundo, deem uma pesquisada, que é bem interessante e bem bizarro. Na época da Guerra Fria, basicamente o que rolava era ameaça daqui, medo daqui. Era a União Soviética contra os Estados Unidos, quem tinha maior poder nuclear, quem ia acabar com o outro primeiro, se alguém ia tomar a primeira iniciativa, quem que ia. Enfim, era aquele desespero de não saber o que ia rolar, aquela tensão mundial. Então as pessoas acreditavam que na União Soviética, hoje em dia no território da Rússia, teria um projeto chamado Dead Hand, que seriam vários mísseis nucleares que poderiam ser ativados até depois do fim da União Soviética. Ou seja, mesmo que os Estados Unidos atacassem a União Soviética, acabasse com a porra toda, eles ainda conseguiriam ativar esse sistema que emitiria esses mísseis e acabaria com os Estados Unidos. E muitas pessoas acreditam que teria poder para acabar com o mundo todo. Então eles, mesmo sendo destruídos, eles não ficariam ali calados e conseguiriam destruir também, fazer um contra-ataque mesmo depois de vencidos.
Então o projeto Dead Hands seria esse projeto que emitiria esses mísseis, e o Mutch conta ali pro Michael que, como esse projeto, né, na série, ele realmente existe, ele realmente pode ser usado, ele poderia ser a principal ferramenta pro Michael acabar com o mundo. Tivemos também nesse episódio algumas explicações em relação a Misty. Tem muita gente aí querendo saber o que a Misty foi fazer, né? Porque falaram tanto que ia trazer a Misty de volta, a mulher veio, deu um oizinho e foi embora lá, quase passou rodando junto com o Steve Nix. Mas enfim, aparentemente as duas estão rodando juntas, porque de acordo com Myrtle, as duas estão se divertindo juntas. Interpretem. Outra cena da promo que a gente também não tinha entendido foi explicada nesse momento, que era a Cordelia lá deitada na cama se debatendo. Basicamente o que rolou foi, ela tentou fazer uma projeção astral ali, aquele que viu Sabrina, né? Enfim, uma projeção astral ali na casa do Coven, pra tentar ver se ela conseguia ressuscitar a galera que morreu. Só que na hora que ela vai tentar ressuscitar, a galera vai meio que desaparecendo, e aí a Madison resolve contar pra ela, que ela esqueceu, achou que não era importante, que o Michael consegue eliminar a alma das pessoas. Então, o que tinha rolado era isso. Ela não tinha conseguido ressuscitar, que as almas foram eliminadas. Cordelia, obviamente, fica putíssima, dá um tapa na cara de Madison, mas, né, já perdeu todo mundo. Como a Cordelia não consegue resolver esse problema, eles recorrem a Mallory com uma tentativa de fazer um feitiço que todas as bruxas que já fizeram falharam, que seria o feitiço de voltar no tempo e mudar acontecimentos passados. Como a Mallory já tinha feito aquele rolê ali do viadinho que ela trouxe de volta à vida e rejuvenesceu ele, ela teria, então, provavelmente o poder para trabalhar com essa questão de tempo e de viagem no tempo. Então eles levam a Mallory para tentar fazer isso, e aí é que entra o rolê da família Romanov, que a gente já tinha falado lá no último vídeo, que ia acontecer. Eu dei uma explicadinha no último vídeo em quem foram as pessoas ali da família Romanov, então se vocês não assistiram ainda, assiste lá pra eu não também me estender muito aqui. A filha mais nova dos Romanov, a Anastasia, nas teorias conspiratórias aí, foi a filha que conseguiu escapar desse massacre que teve ali na família, apesar de que não tem nenhuma comprovação disso. Mas na história de American Horror Story, ela na verdade era uma bruxa, e ela tenta fazer um feitiço ali pra proteger a família dela no dia que eles foram mortos. A missão que é dada pra Mallory é de voltar nesse dia e ajudar a garota a fazer o feitiço pra conseguir dar certo, porque ela sozinha não tinha conseguido. Então assim, né, por mais que ela não tenha conseguido êxito total na sua viagem, de todas as bruxas que tentaram, de acordo com a Myrtle, todas morreram, ela foi a única que conseguiu voltar. Então assim, a Mallory de fato tem um poder bizarríssimo. Indo mais pro final do episódio, a gente também descobre que o Michael matou todos os bruxos ali da escola que ele estudou, basicamente porque eles não eram aliados do Michael, os que eram aliados dele, que era o Baldwin e o Ariel, já tinham sido mortos junto com a Mid, então acho que ele não sentia que ele tinha mais ninguém ali que ele ia precisar, que nem que apoiar ele. E a gente acaba o episódio vendo o Michael assumindo os Illuminati, né, mostrando ali o poder que ele tem, dizendo quem ele é, e entregando pra galera uns livros de instruções sobre como ele vai executar esse apocalipse. Uma outra coisa que é importante falar também é que a gente descobre que o Jeff e o Mutch, quando deram lá o Outpost pra Venable, que tá com eles há muito tempo na empresa, ela chega até a dizer que na época que a empresa ainda tava numa van, ela já tava com os dois. Eles dizem pra ela que ela tem sim total direito de estabelecer as regras que ela quer e fazer o que ela quer lá dentro. Então toda aquela autoridade da Venable, e quando ela fica muito puta que as pessoas questionam as regras dela, fica um pouco mais compreensível, já que eles de fato deram essa carta branca aí pra ela fazer o que ela quisesse. Então também é compreensível as tretas dela com o Michael, porque eu acho que o Michael não curte muito essa briga de poder. Uma coisa que eu quero perguntar pra vocês, quero que vocês coloquem aqui nos comentários, é quem vocês acham que seria parte dos Illuminati? Porque eu fiquei pensando numa porrada de gente, assim. É sempre gente com muita influência, gente com, enfim, grande impacto de mídia e governo e tudo. Então, quem vocês acham que ia ser, tipo, fodão a ponto de estar nos Illuminati? Eu quero saber. O que vocês acham? Bom, vou analisar a promo do próximo episódio com vocês e aí depois eu falo o que eu acho que vai rolar no último episódio dessa temporada. Na primeira cena da promo, a gente vê ali 3 mãos saindo de dentro da terra. Uma delas tem uma luvinha, o que dá uma dicasinha pra gente de que é a Myrtle, a Cordelia e a Madison, até porque elas estão do lado da barraca da Misty, então dá pra imaginar que são elas. E como no próximo episódio, em teoria, a gente vai acompanhar o apocalipse, talvez tenha sido o modo como elas escaparam do apocalipse e acabaram vivas. Elas talvez tenham feito alguma magia ali pra ficar embaixo da terra e que aquilo ali tornaria elas imunes ao que quer que tenha acontecido. Tem uma cena em que a Cordelia tá falando ali com a Mallory e com a Coco, explicando algumas coisas e eu senti um tomzinho meio de despedida, assim. Então eu acho que foi provavelmente o momento, vai ser o momento em que ela vai colocar ali o feitiço de identidade nas duas. Até no final da promo a gente tem ela soprando um pozinho, que eu lembrei um pouco do pozinho que a Madison soprou no Tate, mas eu falei com a galera da equipe e real em American Horror Story já teve uma porrada de pozinho soprado por inúmeros motivos diferentes, então eu não sei qual é o pozinho que ela vai soprar, mas talvez seja até mesmo o pozinho do feitiço de identidade. Então eu acho que vai ser mostrado aí com bastante detalhe como é que foi feito esse feitiço, que escondeu a identidade da Mallory, da Coco e da Dinah,
até chegar nos tempos ali que a gente acompanha no primeiro episódio. A gente também tem uma cena ali rapidinho que mostra a Madison e a mão do Michael. Eu não sei exatamente o que vai render esse encontro. Tem também uma cena ali bem curiosa da Mallory dentro de um oceano ali, meio que se afogando. Eu não sei se aquilo ali pode ser alguma coisa que rola dentro daquela magia da banheira, que foi a que ela fez pra voltar no tempo. Então assim, como não mostrou aquele intermédio entre a hora que ela afundou na banheira e a hora que ela apareceu lá no passado, talvez a gente acompanhe esse momento de transição dela do presente pro passado, talvez seja num lugar cheio d'água, já que ela faz a magia dentro da banheira. Se for esse o caso, talvez a gente tenha a Mallory tentando voltar no tempo pra mudar alguma coisa, o que eu acho que deve acontecer, porque senão não teria nenhum motivo de inventar essa magia agora se ela nem fosse ser usada no próximo episódio. Uma outra cena que também chamou muito a minha atenção foi que eles reprisaram, botaram ali um flashbackzinho daquela cena que a Vivian entra no quarto do Michael pra tentar matar ele. Eu acho que Murder House não vai voltar pra essa temporada, até porque a gente já teve cenas de Murder House em outras promos e também não tivemos cenas lá de novo, mas eu acho que talvez seja uma dica de que de fato dessa vez alguém vai conseguir matar o Michael. Eu não sei, mas eu senti esse negócio. Bom, então vamos falar aqui agora sobre o que eu acho que vai rolar nesse último episódio. Uma coisa que é muito importante da gente lembrar, a gente foi acompanhando os flashbacks, que a gente tava ali, pô, mas só passado, só passado, só passado, e sem a gente perceber muito, eles foram trazendo a gente pro presente de novo. Então assim, o próximo passo do Michael, depois de distribuir ali as instruções para a construção dos outposts, em teoria seria o lançamento das bombas. Então a gente provavelmente já vai estar chegando com os flashbacks no que a gente estava acompanhando no começo da temporada. Então foi uma trama que teve uma continuidade, mas que foi feita meio ao contrário. A preocupação que eu tô tendo não é em relação à trama se conectar. A minha preocupação tá em relação a tudo que precisa ser fechado no último episódio e que requer um certo tempo aí pra ser concluído e que eu não tô vendo nesse último episódio tanto tempo pra rolar isso. Por isso que eu tô brincando com esse negócio do episódio ter 20 horas, porque assim, tem muita coisa pra falar. Bom, o Cold Fern, que é o ator que interpreta o Michael, ele deu uma entrevista que tá inclusive traduzida lá no site, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Dei uma olhada lá, que ele explica um pouco que as conclusões vão ser bem inesperadas e vai ter bastante plot twist, que vai ter bastante coisa que vai chocar a gente, mas que vai ser tudo concluído nessa temporada. Então assim, uma das minhas teorias de que a temporada ia ser prolongada para outras temporadas, eu acho que não vai rolar pela entrevista do Cold Fern. Mas ao mesmo tempo, eu ainda não descartei completamente essa teoria. Eu acho que tem uma chancezinha disso acontecer. Quanto à minha teoria de que essa temporada ia ser prolongada para outras temporadas, eu pensei nisso porque essa temporada tá conectando mais do que qualquer outra temporada conectou. Eles estão basicamente criando uma trama ali que passa por todas as temporadas, e eu acho que isso é muito possível de ser feita no mundo ali de American Horror Story. Então eu pensei que talvez eles começassem essa temporada fazendo oficialmente essa conexão final, e como a gente sabe que tem mais 2 temporadas confirmadas, teria uma chance da série acabar nessas 10 temporadas. Se eles prolongassem por mais 2 anos essa explicação contínua, eles manteriam a trama de Coven, que é uma trama que tem um público bizarro. Eles conseguiriam ir trazendo outras temporadas e conectando outras temporadas nesse caminho, além de que ia surpreender todo mundo, porque é uma coisa que American Horror Story nunca fez. Então se a gente chegasse no final do próximo episódio, que é o último episódio, e lá no final aparecesse que continua no que vem, eu sei que ia chocar todo mundo, que todo mundo ia ficar, meu Deus, o que vai acontecer agora? Como é que vai ser American Horror Story? Então não deixaria de causar o impacto que o Ryan Murphy gosta de causar. Eu acho que poderia soar como um impacto negativo, poderia ter gente que não gostaria. Então por isso que eu acho que tem uma chance muito pequena de rolar, porque eu sei que uma das coisas que as pessoas mais gostam na série é essa não conexão das temporadas e essa ideia toda nova em todos os anos que a série se renova. Então o que nos resta é esperar que esse último episódio seja muito esclarecedor, seja realmente muito imprevisível e muito revolucionário. Eu tô esperando muita coisa, eu acho que eles criaram uma expectativa muito grande para esse final, porque essa temporada tomou um rumo muito diferente, foi um rumo, uma trama totalmente invertida e um tipo de roteiro que não acontece muito em American Horror Story. Apesar de a gente ter essa coisa intercalando flashbacks em todas as temporadas, a gente nunca teve uma temporada inteira passada em flashbacks pra chegar nos acontecimentos de hoje em dia. Então eu sei que tá todo mundo muito intrigado em como eles vão concluir isso, em que fim vai levar o Michael, que fim vai levar o mundo, porque o mundo acabou. Então tem muita coisa pra acontecer. Eu sei que eles vão conseguir dar uma surpreendida em todo mundo, mas também quero saber de vocês, o que vocês estão esperando, o que vocês acham que vai acontecer, qual teoria maluca vocês têm pro último episódio, coloca aqui embaixo que eu quero saber. Mais uma vez pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês ainda não são inscritos e deixarem aqui o like de vocês se vocês ainda não deixaram. Também lembrar que todas as nossas redes sociais estão aqui embaixo. Eu vou deixar meu outro canal aqui no YouTube e o meu Instagram aqui na tela, então deem uma olhada lá também. E se inscrevam se vocês ainda não são inscritos. E é isso, espero que vocês tenham gostado e estejam ansiosos pro próximo episódio. E até semana que vem.